Pessoal, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano. Hoje eu quero falar para você sobre a anotação de enfermagem no pré-operatório. Nós sabemos que o pré-operatório ele se divide em duas fases. Nós temos o pré-operatório imediato e o pré-operatório imediato. Para ficar fácil de você entender, quando nós falamos de pré-operatório imediato, nós estamos falando desde o momento da marcação da cirurgia até um dia antes da cirurgia, da realização da mesma. E o pré-operatório imediato é as 24 horas que antecedem o momento cirúrgico. Existem alguns cuidados e algumas anotações que nós precisamos realizar no pré-operatório. Por exemplo, a data e a hora do procedimento. É muito importante sabermos a data e também o horário que o nosso paciente vai ser encaminhado para o centro cirúrgico, até mesmo para poder dar as outras orientações, tanto para o paciente quanto para a família. Precisamos avaliar o nível de consciência do nosso paciente. Se o nosso paciente está calmo, se ele está orientado em tempo e espaço, a escala de Glasgow do nosso paciente. Tudo isso é bastante importante nós estarmos anotando. Registro de alergias e também de intolerância. Existem pacientes que têm intolerância ao látex e a alergia ao látex. Então a sala para esse paciente ela precisa ser preparada. Existem pacientes que têm alergia a alguns tipos de medicamento e nós precisamos anotar quais são as alergias que o nosso paciente possui. O tempo de jejum também é algo muito importante. Dependendo do protocolo da sua instituição, esse tempo de jejum ele pode variar desde o paciente entrar em jejum às 22 horas ou ele entrar em jejum à meia-noite. Isso vai depender aí do protocolo da sua instituição. Existem alguns estudos aí sobre o jejum que está liberando líquido para o paciente até 2 horas antes da cirurgia. Porém, você vai seguir fielmente o protocolo da sua instituição. Esses estudos aí logo serão publicados e mostraram que o paciente que recebe líquido até 2 horas antes da cirurgia, ele tem um melhor prognóstico. Porém, repito mais uma vez, você vai seguir o protocolo da sua instituição. Se o jejum é a partir das 22 horas, você segue esse protocolo. Se o jejum é a partir da meia-noite, siga esse protocolo e anote no prontuário. Muito importante também, a gente está anotando os sinais vitais do nosso paciente. Temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial. Paciente com hipertermia, dificilmente ele irá para a cirurgia, exceto em casos de emergência. E precisamos também ficar muito atento a pacientes hipertensos. Se o paciente para a cirurgia com a pressão alta, o risco do sangramento é muito grande. Então é bastante importante marcarmos todos os sinais vitais. A frequência respiratória é algo muito importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo de pandemia. O paciente dispneico ele precisa ser avaliado antes de ir para o centro cirúrgico. Se o paciente tem uma frequência respiratória muito alta, ele precisa ter um exame de COVID, positivo ou negativo, antes de ir para o centro cirúrgico. É importante também anotarmos a presença e o local dos dispositivos, do acesso venoso, das sondas, de drenos. Às vezes o paciente ele está vindo para o centro cirúrgico com drenos, então é muito importante nós anotarmos esse dispositivo. E também, gente, jamais nós iremos encaminhar para o centro cirúrgico um paciente sem dispositivo venoso. Ele precisa ter um acesso venoso periférico, de preferência, no mínimo, um gel com número 20, porque se for necessário correr volume, correr sangue, esse paciente já está totalmente preparado. As condições higiênicas do nosso paciente também é bastante importante, nós estarmos anotando sobre essas condições, fazendo o exame físico. A gente não vai mandar para o centro cirúrgico o paciente evacuado, ou com a fralda cheia de xixi. A higienização precisa ser antes dele ir para a cirurgia. Anotar a presença ou retirada e guarda de artefatos e pertences, como próteses, órteses. É muito importante nós anotarmos onde foi colocada a prótese do nosso paciente ou para quem nós entregamos, assim como joias, aliança, correntes. Tudo isso precisa ser anotado. No momento que você entrega a prótese para um familiar, uma corrente ou uma aliança, você precisa fazer um protocolo, ou seja, pegar um caderno, colocar a etiqueta do teu paciente e pedir para o acompanhante assinar por extenso e não fazer rúbrica, comprovando que você entregou esse bem para esse paciente, e para esse acompanhante, melhor dizendo. E aí você vai colocar a hora e a data.
Condições psicológicas. Muito importante você avaliar e anotar quais são as condições psicológicas do seu paciente. Se ele está muito ansioso, se ele está choroso, se ele sente medo. Esvaziamento vesical ou sondagem. Existem algumas cirurgias que o paciente vai para o centro cirúrgico com sonda vesical de demora e é retirada após a cirurgia. Existem outras situações que é feito apenas o esvaziamento vesical. Preparo intestinal. Dependendo do tipo de cirurgia, vai ser necessário fazer o preparo intestinal do seu paciente. E também o preparo da pele. O preparo da pele, você vai depender também do protocolo da sua instituição. Existem algumas instituições que fazem o preparo da pele no centro cirúrgico. Outras faz antes da cirurgia. Então você segue o protocolo da sua instituição. Lembrando que você não vai usar Presto Barba para fazer o preparo da pele. Pode causar lesões e aí o paciente não vai para o centro cirúrgico. Registro do tipo e local da cirurgia. Normalmente, para ter uma cirurgia segura, o médico, antes da cirurgia, ele precisa fazer a demarcação do local. Você vai anotar no prontuário se foi demarcado o local da cirurgia. Por que disso? Para evitar que opere membro errado, local errado. Nós estamos cansados de ver aí na mídia pessoas que operam perna errada, braço errado, né? Então é muito importante você fazer essa anotação aí no prontuário do paciente. Precisamos anotar as queixas do nosso paciente. Se o paciente está com dor, se o paciente está com medo, se o paciente está tendo algum distúrbio, diarreia, é muito importante anotarmos todas as queixas do nosso paciente. Tem paciente que, pelo nervosismo, com medo da cirurgia, acaba tendo diarreia, e a equipe médica precisa saber disso. As intercorrências e providências adotadas. Então, de acordo com as intercorrências, com as queixas que o seu paciente falou para você, quais foram as providências relacionadas ou anotadas para sanar essas intercorrências? É muito importante sabermos dar um feedback de acordo com aquilo que o nosso paciente nos passou. Encaminhamento do prontuário e os exames pré-operatórios. Precisamos encaminhar o prontuário do nosso paciente, os exames pré-operatórios que o nosso paciente fez. Precisamos saber quanto está o HB e o HT do nosso paciente, porque se ele sangrar no centro cirúrgico, será que ele tem reserva de sangue? É importante também checarmos isso. E tudo isso precisa estar anotado no prontuário do nosso paciente. Assim como checar se os termos cirúrgicos estão assinados, tanto o termo da cirurgia quanto o termo do anestesista. Eles precisam estar devidamente assinados, exceto em caso de cirurgia de emergência. Precisamos anotar o horário que o nosso paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico ou ao centro obstétrico. E no final da nossa anotação, nós iremos fazer uma rúbrica, iremos carimbar com o nosso nome completo e o número do nosso Corém. Lembrando, gente, que jamais a gente vai deixar espaço em branco, porque se nós deixarmos espaço em branco, isso causa uma brecha para qualquer um anotar qualquer coisa. Então fique muito atento a tudo isso. Então eu falei aqui sobre a anotação de enfermagem no pré-operatório e também de alguns cuidados que nós precisamos ter em relação ao nosso paciente. Eu só quero te lembrar que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. É um curso com 40 horas com certificado e você vai aprender tudo sobre como quebrar ampola, como aspirar, regra de 3, regra de gotejamento, transformação de solução. Então, se você quer aprender mais aí sobre medicação, quer ficar craque, eu vou deixar o link do meu curso na descrição do vídeo. Beleza? Grande abraço aí para vocês do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.